Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Lucro líquido da Movida cai 93,6% no quarto trimestre na comparação anual para 17,8 milhões de reais. A Movida acabou de divulgar seus resultados do quarto trimestre de 22 e do ano fechado, e a gente já percebeu que o lucro líquido caiu vertiginosamente. No entanto, as ações estão subindo. Por quê? Vamos entender nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos ler os dados da notícia e aí depois a gente entra nos detalhes dos financials divulgados para mercado. Vamos lá. A locadora de veículos Movida registrou um lucro líquido de 17,8 milhões no quarto trimestre, uma queda de 93,6% sobre os 276 milhões apresentados um ano antes. No acumulado de 2022, o lucro líquido somou 556 milhões, um recuo anual de 32,1%. Então, aqui, tanto do quarto trimestre quanto do ano fechado, o lucro líquido caiu aqui no ano 32,1%. Mas as ações estão subindo. Por quê? Vamos ver os índices operacionais aqui de 2022 e aí eu vou até mostrar três frentes. Primeiro, eficiência operacional. Segundo, geração de caixa. E o último, retorno sobre capital investido, o famoso ROIC. Vamos lá. A receita líquida entre outubro e dezembro ficou em 2,7 bilhões de reais, uma alta de 73,6% na comparação anual, ou seja, a top line subiu bastante, aliás, 73,6%. Deste montante, 1,3 bilhão corresponde à receita de locação, que subiu 40,2%, e 1,4 é resultado de vendas de ativo, é a unidade de seminovos que a Movida tem, que avançou 73,6%, ou seja, as duas unidades principais aqui com um crescimento forte no quarto trimestre em termos de top line. Na soma de 2022, a receita líquida subiu 80% em relação a 2021, chegando a 9,6 bilhões de reais. Deste volume, 4,6 bilhões foi receita de locação, 5 bilhões venda de ativos, que apresentaram altas de 67,8% e 92,8% respectivamente. Ou seja, quem puxou bastante a receita, o crescimento de receita da Movida em 2022 foi a parte de venda de seminovos. O avanço da receita estaria relacionado às tendências de crescimento de tarifa média e volume na parte de aluguel de carros, afirma a empresa. Vamos lá. E o EBITDA? O EBITDA também subiu. Vamos lá. O EBITDA do trimestre alcançou 858,2 milhões de reais, um crescimento de 7,6% em relação ao quarto trimestre de 21. E no ano, o EBITDA chegou a 3,5 bilhões de reais, aqui uma alta de 70,5%. Então, top line subiu. E EBITDA subiu também. Então, em termos de eficiência operacional, a operação em si, a operação não foi ruim não. Os dados foram até bem positivos, né? Só que a dívida da empresa está começando a pesar, principalmente por causa do aumento da taxa de juros. Vamos lá? A dívida líquida chegou a 10,8 milhões no quarto trimestre, um avanço anual de 63,9. Lembrando que dívida líquida é dívida bruta menos caixa. Então, se só tem 10,8 milhões é porque tem bastante dívida e eventualmente bastante caixa. Assim, a alavancagem da empresa, considerando a relação dívida líquida sobre EBITDA, ficou em 2,8, até um pouco abaixo do 2,9 representados um ano antes. Mas o nível de endividamento da empresa é muito alto e com o aumento de taxa de juros, o resultado financeiro tende a ser bem negativo. Vamos lá. Em comunicado ao mercado, a Movida afirmou que a queda do lucro líquido ao longo de 2022 foi causada pelo aumento da Selic, que gerou uma despesa financeira de 1,7 bilhões de reais, aqui, um aumento de 250% em relação a 2021. Então, foi o resultado financeiro que trouxe uma baixa abrupta no lucro líquido da companhia. Vamos entrar agora no detalhe dos financials e aí eu vou explicar direitinho para vocês como que funciona a Movida. Então, vamos lá. Primeiro, no consolidado de todas as unidades de negócio. Vamos pegar o ano de 2022. Então, ó, receita bruta chegou a 10 bilhões 168, um aumento de 79%. Receita líquida chegou a 9,6 bilhões, um aumento de 80%. Só que a margem bruta, que ela caiu 7,2 pontos percentuais, chegando de 44,8% para 37,6%. Então, margem bruta menor aqui em 2022. O que trouxe também uma queda de margem EBITDA. Mas a margem EBITDA, a queda foi bem menor do que da margem bruta. Caiu de 39,1% para 37%. Por quê? Porque a Movida trabalhou bem ali a gestão de despesas da companhia. E aí a margem operacional caiu de 31,3% para dos 25,2%, uma queda de 6,1 pontos percentuais. E a margem líquida a gente sabe que caiu bastante, né? Caiu de 15,4% para 5,8%. Então, vamos pegar o big picture aqui da Movida. Então, receita crescendo 80%, chegando a 9,6 bilhões, e o EBITDA crescendo 70,5%, chegando a 3 bilhões e meio. Essa foi, né,
a divulgação aqui dos resultados fechados de 2022 da Movida. Agora vamos abrir aqui com índices operacionais por unidade de negócio. Então a Movida ela tem 3 unidades de negócio. Ela tem a parte de aluguel de carros, tem a parte de gestão de frota de terceiros e tem a parte de venda de seminovos. Então vamos lá. Ó. Na parte de aluguel de carros, que representa ali mais ou menos uns 30% da receita, a taxa de ocupação caiu de 80,7% para 77,3%. Isso é ruim aqui para essa operação. No entanto, a diária média aumentou 40,8%, passando de R$ 96,00 para R$ 135,00. Ou seja, a receita bruta por mês gerada por carro aumentou 28,8%, chegando a R$ 3.103,00 mensais. Então, você teve um nível de ocupação um pouco menor que foi, né, amplamente compensado com o aumento da tarifa média. Então, você teve uma receita por carro em bases mensais crescendo 28,8%. Então, essa daqui foi a puxada operacional aqui dos resultados na parte de aluguel de carro. Na parte de gestão de frota de terceiros, que é a Movida terceirizando, as empresas terceirizando para a Movida a gestão da sua frota para executivo, força de venda, entre outros, aqui também foi puxado pelo quê? Pela receita bruta mensal. Passou de 1.554 para 1.886, um crescimento de 21,3%. E uma coisa interessante aqui da Movida, eu não sei se vocês perceberam, agora vamos analisar essas duas operações. A frota, tanto da parte de aluguel de carros, quanto na parte de gestão de frota de terceiros, aumentou bastante. Aumentou aqui na parte de aluguel de carros 23,1%, chegando a 111.632 carros e 112.352 carros na parte de gestão de frota de terceiros, um aumento de 16,7%. Então você vai aumentando a frota para você conseguir gerar mais receita aqui para a companhia. Obviamente, qual que é a contrapartida disso? Um CAPEX aqui muito maior. E isso daqui provavelmente vai ser equalizado em 2023, daqui a pouco a gente entra nesse assunto. E a parte de seminovos, Renato? A parte de seminovos, ela cresceu bastante, principalmente pelo volume de carros que foram vendidos. Então o volume cresceu 61,7%. Ele tinha vendido 44 mil carros ali, 44.800 carros em 2021, foi para 72.419 carros. Então 61% no aumento de volume de carros vendidos. E o preço médio também subiu. Subiu de 58.621 para 69.562, um aumento de 18,7%. Como a gente viu nesses últimos 3 anos, houve um aumento muito forte ali no preço médio dos carros. E isso contribuiu positivamente para a Movida. Isso explica um pouco também da estratégia da empresa, que foi o seguinte: você compra bastante carro, vai aumentando bastante a frota. Por quê? Porque aí você vai ter mais carro para você conseguir comercializar na parte de seminovos, que com preço mais alto, consequentemente vai gerar uma margem melhor. Só que como os preços dos carros estão começando a estabilizar, essa estratégia provavelmente vai mudar. Vamos entrar agora no detalhe aqui da relação operacional das 3 unidades de negócio. Então, ó, como eu falei para vocês, aluguel de carro, gestão de frota de terceiros e a parte de seminovos. Por que é importante ter essas 3 unidades? Primeiro porque você tem que pegar o carro ali da montadora, compra o carro, você deixa em aluguel ou na gestão de frota de terceiros. A partir de um determinado momento, você tem que vender isso lá na operação de seminovos para você fazer caixa, para você renovar sua frota. Então, as 3 unidades de negócio elas são importantes porque elas têm sinergia entre si. Perfeito. Como que funciona aqui na Movida? Geralmente é assim, ó. A parte de aluguel de carros hoje representa 30% da receita, tá? Então ela gera uma receita boa. Em termos absolutos, é a unidade que gera mais EBITDA, em termos absolutos. A parte de gestão de frota, ela representa 20% da receita, mas ela é a que tem a melhor margem operacional. E a operação de seminovos é a que gera mais receita, 50% da receita é seminovos. No entanto, é a que gera menor margem e o menor EBITDA aqui da companhia. Então é por isso que é bom analisar as 3 unidades de negócio em conjunto para você saber se no consolidado a empresa está indo bem. Vamos começar aqui com a parte de aluguel de carros. Então, ó, aluguel de carros chegou a 3 bilhões e 85, um crescimento de 60% aqui em termos de receita bruta comparado com 2021. A margem bruta aqui, ela caiu de 63,5 para 57,1. Só que a margem EBITDA ela subiu de 51 para 59,3. Só que a margem operacional ela caiu de 39% para 33%. Mas em termos absolutos, ela conseguiu gerar aqui 1,6 bilhões de EBITDA. Então é a unidade de negócio que gera mais EBITDA em termos absolutos. A parte de gestão de frota é sensacional. Por quê? Ó, vamos entender. Ela gera 2 bilhões de receita bruta, um crescimento de 80,8%. Só que ela gera uma margem bruta de 60%.
50,8% e uma margem EBITDA de 69,3%. Então o negócio é muito bom aqui na parte de gestão de frota de terceiros. Só que em termos absolutos, ela gera aqui 1,2 bilhões aqui de EBITDA. Então, o que é a estratégia aqui da Movida? É aumentar bastante a representatividade dessa unidade de negócio para melhorar as margens. A partir do momento que você ganha mais representatividade da sua receita da unidade de negócio que tem mais margem, a margem completa da companhia também aumenta. E a margem operacional é sensacional, é 50% e está em linha com a mesma margem operacional de 2021. Chegando aqui a 914 milhões aqui de lucro operacional desta unidade de negócio, tá? Então, isso daqui foi a parte de gestão de frota de terceiros. E a parte de seminovos? A parte de seminovos, como eu falei para vocês, gera bastante receita, mas pouco EBITDA. Então, vamos lá. 5 bilhões foi a receita aqui de 2022, um crescimento de 91,8%, só que a margem bruta é 18,3% e caiu quase 8 pontos percentuais, porque era 26%, e a margem EBITDA é muito apertada, 13%, mas tradicionalmente essa margem EBITDA é próximo de zero. Por quê? Porque a unidade de seminovos sempre foi encarada ali nas operações de aluguel de carro para você conseguir renovar a frota vendendo os carros antigos, pegando dinheiro e tendo caixa para você conseguir renovar a frota. Só que como a tendência nesses últimos anos foi do aumento abrupto no preço do carro, a Movida ela usou aquela estratégia que eu expliquei. Ela saiu comprando carro a rodo com a perspectiva de valorização desse carro lá na frente e você consegue vender com margem positiva. E foi exatamente o que aconteceu nesses últimos 2 anos. No entanto, em 2022, a coisa já começou a ficar mais apertada. Então, ó, margem EBITDA aqui foi 13% contra 20% em 2021 e 11,8% foi a margem operacional contra 18,8%, uma queda de 7 pontos percentuais. Então, por isso que a estratégia em 2023 provavelmente vai mudar. Então, você vai dar mais foco ali na parte de gestão de frota de terceiros e vai reduzir ali o volume de carros vendidos, né? Vamos ver aqui. Não o volume de carros vendidos, mas na verdade o aumento da compra de carros com a perspectiva de venda com preço mais alto, né? Como eu mostrei para vocês, o endividamento líquido da companhia está em 10 milhões e 800, que parece ser baixo, mas quando você pega a dívida bruta da companhia, é 17,6 bilhões de reais. E a empresa ela vem amortizando dívida, porque no terceiro trimestre de 22 era 19,274. Isso daqui é uma estratégia inteligente. Você gera caixa, diminui o nível de dívida bruta da companhia, dado que as taxas de juros estão muito altas. E isso daí está impactando diretamente o lucro líquido da companhia. Dívida líquida sobre EBITDA chegou a 2,8, já foi maior, no quarto trimestre de 22 era 2,9 e as proteções estão em 3,5. Então ainda tem espaço ali para você conseguir manter a empresa rodando sem problema de antecipação de pagamento de dívida. No entanto, tem que tomar cuidado em 2023, porque 2,8 para 3,5 também não é que tem tanta margem assim, tá? Beleza. E aí, como eu falei para vocês, essas dívidas de 17 bilhões com uma taxa de juros mais altas fizeram o resultado financeiro crescer 250%. Eles tinham pago aqui, ó, 489,9 milhões, 486,9 milhões aqui de resultado financeiro negativo em 2021, foi para 1 bilhão 701 em 2022. E aí você vê a necessidade de diminuir a dívida bruta da companhia. Geração de caixa foi ótima, né? Então ela teve uma geração de caixa operacional de 3,6 bilhões contra 2,1 bilhão de 2021, ou seja, um crescimento de 70,5%, mas se vocês repararem bem, o nível de CAPEX de renovação de frota foi de 5,4 contra 3,1, um aumento de 74,4. Lembra daquela estratégia, você compra bastante carro porque você vai ter uma perspectiva positiva lá na frente de vender ele mais caro ou com um preço atrativo, gerando margem nos seminovos. Isso provavelmente não vai acontecer para frente, então provavelmente esse CAPEX de renovação ele vai ser equalizado para a situação que a gente está vivendo hoje. E aí as ações subiram. Então, estou mostrando para vocês agora, neste momento que eu estou gravando, as ações aqui estão subindo 7,04%, chegando a quase R$ 7,00, R$ 6,99. Então o mercado gostou? Gostou, apesar do lucro líquido ter caído muito fortemente, tá? Então resultados operacionais foram muito bons e também a geração de caixa operacional no negócio. Mas um outro componente que eu gosto de mostrar sempre nas minhas aulas é o famoso ROIC, retorno sobre capital investido. O ROIC ele cresceu de 15,1% para 15,2%.
Lembra, o ROIC sempre tem que ser acima do custo médio ponderado de capital. E é legal para quem está vendo no YouTube que eles mostram aqui o custo da dívida. O custo da dívida vem aumentando nesses últimos trimestres, até porque a taxa de juros vem aumentando, mas ainda está em 9,3%. Então, de 15,2% para 9,3% ainda tem spread. Se tem spread, tem geração de valor econômico, o que consequentemente se reflete no valor da ação. Então, resultado operacionalmente foi muito bom, lucro líquido foi ruim por causa de resultado financeiro. E o ROIC está se mantendo constante apesar da situação econômica que a gente está. Para quem está olhando aqui no YouTube, está percebendo que o ROE, Return on Equity, ele caiu bastante nos últimos 3 trimestres, né? Então era 36,2, foi para 27,4, agora é 18,4. Por quê? Porque apesar do nível de alavancagem ser alto, tanto a parte de gestão de ativos quanto a parte de margens operacionais diminuiu. E aí no composto desses 3 componentes, a gente tem uma queda aí de ROE que eventualmente, se a Movida conseguir melhorar seus resultados e as margens para 2023, né? Esse ROE tende a começar a melhorar de novo, vamos ver o que vai acontecer. E aqui, ó, eu vou finalizar esse BTC News pegando uma notícia aqui de uma frase do CEO da Movida, aqui, ó, valor econômico. Se entendermos que melhor para a companhia é reduzir a frota, faremos, disse CEO da Movida. Basicamente o que ele está falando é o seguinte, se a gente perceber que o nível de endividamento está começando a pesar negativamente no resultado líquido da companhia, a gente vai mudar a estratégia de aumentar a frota fazendo bastante investimento, vamos vender a frota que a gente tem, diminuir um pouco da quantidade de carros para a gente conseguir amortizar as dívidas, dado que agora a gente não tem mais aquela perspectiva ali de conseguir ter rentabilidade na operação de seminovos como a gente tinha no passado. Então, basicamente, equalizar o CAPEX de renovação para conseguir focar em aumento de margens operacionais em 2023 para melhorar os resultados da companhia que vão se refletir eventualmente nas ações que são tradeadas no mercado. Vamos ver o que vai acontecer, né? Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.